Hoje eu quero compartilhar com você um texto bem conhecido da Palavra de Deus. Palavra de Deus que está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Glória a Deus. Deus falou comigo num profundo nesse texto hoje. A Palavra de Deus nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa. Pai Santo, fala conosco à luz desta palavra. Usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Queridos, é uma verdade que promessa de Deus é realidade. Você concorda? Diga glória a Deus se você concorda. Promessa de Deus é realidade. E o Senhor me trouxe essa palavra na madrugada. E eu pensando nas pessoas que foram lá na igreja ontem, foi uma bênção, irmãos. Foi uma bênção o culto ontem. E Jesus, ele arrancou das mãos de Satanás 21 almas que se entregaram para Jesus. E Jesus, ele faz a obra. Jesus, ele é bom, ele é misericordioso. E nós não sabemos a promessa que Deus tem na vida de cada um. Mas nós sabemos que promessa de Deus é realidade, irmãos. É realidade. A palavra de Deus, ela fala aqui de um grande desafio. Mas havia aqui uma promessa: passemos para outra margem. Sabe, queridos, as tempestades, elas se levantam, elas não avisam a hora, elas são para todos, porque nós não vivemos numa redoma de vidro, nós não estamos blindados. Tem pessoas que acham: olha, eu estou na igreja, eu obedeço o Senhor, eu leio a Bíblia, eu oro, eu faço jejum, então nada vai me acontecer. Isso não é verdade. As tempestades, elas se levantam sem aviso prévio, elas se levantam independente da idade que nós temos, do sexo que nós temos, feminino ou masculino, elas se levantam, irmãos. E elas vêm, e elas vão nos fortalecer. Tem momentos que nós olhamos as circunstâncias e nós não vemos saída. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os discípulos eram experientes, eram pescadores. Era uma viagem curta, dentro de um lago, 1 hora no máximo de viagem. E de repente bate aquele vento e se levanta uma grande tempestade e eles perdem o controle daquele barco. Sabe, queridos, tem momentos
que não é porque nós somos experientes ou porque nós conhecemos algo que nós vamos conseguir. Tem momentos que nós não conseguimos, queridos. Tem momentos que nós não temos força. Ontem eu pude contemplar isso com os meus olhos. Pessoas rejeitadas. Pessoas que igreja nenhuma abre a porta. Pessoas que precisam do amor do Senhor. E aí eu me lembrava do nosso passado. Outrora, há 20 e poucos anos atrás, o meu esposo também bebia. E o Senhor libertou o meu esposo. Alguém estendeu as mãos para ele, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar um pastor, que nos dava orientações à luz da palavra de Deus, para que nós pudéssemos vencer essa tempestade. E que tempestade que era! Mas a palavra de Deus fala que as ondas eram contrárias, o vento batia no barco. A palavra de Deus fala que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí eu falo para você, se coloca no lugar dos discípulos, dentro de um barco, a onda arremessando o contrário, o barco enchendo de água, você fica desesperado. Você fica sem saber o que fazer. Você pode ser o melhor nadador, você pode ter a experiência de um pescador, mas não tem saída. Aos olhos humanos não tem saída. Mas eles despertam o Senhor, falando: mestre, não te importa que pereçamos? E aí eu fico pensando que esse é um questionamento meu e seu. Quantas tempestades nós temos passado, e nós dobramos o nosso joelho falando: Jesus, Jesus, eu não consigo, Jesus me ajuda, Jesus me socorre. Mas nenhuma oração é em vão, irmãos. Deus é o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. Deus olha para nós com olhar de misericórdia. Deus está no controle de todas as coisas. E se nós temos essa convicção, as tempestades que se levantam não vão nos assolar, não vão nos intimidar. Sabe a coisa mais bonita que eu vi ontem? Aquele povo no meio de um furacão, não é nenhuma tempestade. Todo mundo adorando o nome do Senhor e louvando ainda mais alto, louvava até mais alto que os músicos. E clamava, e adorava, e levantava a mão, e glorificava. E não tinha nada. Tinha um chinelo no pé, uma roupa suja, alguns sem banho, e estava lá dando glória a Deus e aleluia. Mas e nós, irmãos? A cadeira confortável, a roupa limpinha, o cabelo cheirosinho. E nós? E nós? Será que nós estamos aí? Mestre, não importa as que pereçamos. Mas e a nossa parte? Será que nós temos feito a nossa parte? Será que nós temos adorado com todas as nossas forças? Porque pessoas que perderam já tudo, perderam o seu lar, sua família, sua dignidade, estavam lá adorando o nome do Senhor. E é como meu marido falou na hora da oferta, talvez aquela moedinha que era para comprar droga foi lá para o gasofilaço. Fizeram questão de colocar aquela moedinha. Mas e nós, irmãos? O quanto eu me dedico a Deus, o quanto eu busco ao Senhor, o quanto eu tenho buscado a presença de Deus.
queridos, os discípulos andavam com Jesus. Jesus havia pregado o dia inteiro, havia ensinado as parábolas, Jesus estava cansado. E ele vai dormir. A palavra de Deus fala que ele pega o travesseiro, deita na polpa do barco e dorme. E ele é acordado dessa maneira: mestre, não te importas que pereçamos? Era urgente a causa deles. Tem causas que é urgente. Mas até que ponto nós temos levado isso como urgente? E nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar cuidado. É urgente, irmãos. Mas nós temos que ter um posicionamento. Tudo depende do meu e do teu posicionamento. Como é que eu e você temos enfrentado as tempestades dessa vida? Talvez a tempestade seja uma enfermidade, seja uma palavra torta que você recebeu, seja uma decepção, algo que você está passando, desemprego. Talvez seja dentro da tua casa. Mas como você tem levado isso? Qual é a posição que você tem levado isso? É no desespero? É no grito? É na dor? Eu quero te dizer que quem estava dormindo aqui no barco era Jesus. E quem está na tua casa é Jesus. Quem está no controle da tua história é Jesus. E Ele nunca perdeu uma batalha, queridos. Ele não perde. Ele está no controle de todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Por quê? Porque Ele nos ama, irmãos. Ele nos amou primeiro. Você é valioso para Deus. Você é valiosa para o Senhor. E a palavra de Deus fala que quando Jesus levanta, Ele repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança, mostrando que Ele tem todo o controle no céu e na terra, mostrando que Ele está acima de todas as coisas. Irmãos, todo o poder está em nome de Jesus, está nas mãos do Senhor. E se nós temos essa convicção, nós não precisamos temer, nós não precisamos ficar apavorados. Não, a palavra de Deus fala que o Senhor faz uma pergunta para eles: por que sois assim tímidos? Ou quer dizer, por que vocês estão com medo? Era uma situação difícil. Talvez você esteja aqui hoje passando uma situação difícil. Por que você está com medo? Se Deus está no controle da tua história, se Deus está no controle da tua casa, se Deus chamou a tua família, se Deus escolheu você para estar aqui, é Ele quem está no controle de tudo e Ele age, ninguém impede, queridos. Mas por que nós não temos que ter medo? Em primeiro lugar, Ele fala para os discípulos: passemos para outra margem. Havia aqui uma promessa: não importa a tempestade no meio do caminho, mas você vai passar. Há uma promessa de Deus sobre a tua vida, há uma promessa de Deus sobre a tua casa. Não importa aquilo que você esteja passando, você vai passar do outro lado, você vai passar, queridos. Há uma promessa de Deus é realidade para a minha vida e para a tua vida. Você pode não estar vendo saída, mas a promessa de Deus está sobre você, a promessa de Deus está sobre a tua casa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por que você está com medo?
Tem uma promessa sobre a tua casa, sobre a tua família. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Por que você está com medo? Há uma promessa de salvação sobre os nossos queridos. Por que nós estamos com medo? A palavra de Deus também fala. Por que nós não precisamos ter medo? Quem é que estava dormindo lá no barco? Jesus. Aonde Jesus está, irmãos, nem o inimigo se levantando, ele não permanece, irmãos. A presença de Deus nos garante a vitória. Quem está na nossa frente, quem peleja as nossas lutas é Jesus. E isso é verdade na nossa vida. Só que a aparente demora de Jesus, às vezes, nos tira do eixo, deixa nervoso, irritado, ansioso, com medo. Então nós temos que tomar cuidado com os nossos sentimentos, irmãos. Você já viu? Me lembro que o Gabriel era pequenininho, e se eu fosse numa loja e eu olhasse assim do lado e não visse ele, já me vinha um pavor. Só que ele estava do outro lado. Mas eu cegava ali. Irmãos, o medo te cega. O medo te afasta da fé. O medo faz você ficar paralisado diante da circunstância. O medo paralisa a tua vida. Então não permita que medo nenhum entre na tua vida, porque o amor do Senhor lança fora todo medo, irmãos. Então nós não podemos permitir. Sabe, foi muito interessante eles adorando o nome do Senhor ontem. Um culto avivado, um culto cheio de glória a Deus e aleluia. Um culto maravilhoso, sem medo da rejeição, sem medo de sair da igreja e não ter para onde ir, sem medo de não ter um prato de comida para o dia seguinte, sem medo de não ter um calçado, sem medo de não ter uma roupa ou um banho quente, sem medo. Eles aproveitaram um momento. E nós temos aproveitado o momento. Nós estamos aqui na presença de Deus. Nós estamos aqui, Jesus está aqui conosco. A presença de Deus é real aqui neste lugar, porque onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está. Olha, enquanto nós estamos aqui, a palavra de Deus nos diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está sozinho, você não está sozinha, Jesus está com você. Por que nós vamos ter medo se a presença do Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Mas por que nós também não precisamos ter medo? O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo. Se Jesus estava dormindo, alguém aqui dorme atribulado? Não, dorme em paz. Você dorme lá, você está em paz. Mas paz não quer dizer ausência de tempestade. Paz não quer dizer ausência de luta. Pelo contrário, paz quer dizer que você vai estar com o Senhor. Ele vai te conduzir, Ele vai te pegar pela tua mão direita. Ele vai falar para você: se esforça, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa paz só o Senhor pode nos dar. Você pode ter pessoas experientes perto de você, mas que não consigam solucionar o seu problema. Mas Jesus é expert em solucionar aquilo que é impossível. Jesus é expert em solucionar todas as situações.
Mas por que nós não podemos ter medo? Porque Ele é aquele. A palavra de Deus fala que Ele aquietou o vento e o mar. Ou seja, o poder está sobre o Senhor. O poder é de Deus. E esse poder, irmãos, está sobre o Senhor, sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Mas Ele também tem poder de curar. Porque saindo dali, irmãos, quando eles chegaram, a palavra vai dizer que eles chegam no cemitério. Havia ali, entre os mortos ali do cemitério, um homem completamente nu e endemoniado, com uma legião de demônios. E o Senhor expulsa o demônio daquele homem, aquele homem fica liberto. Ele tem poder de expulsar qualquer demônio. O Senhor tem poder de expulsar toda a potestade do mal. O Senhor tem poder, mas Ele também curou aquela mulher que tocou nas suas vestes. Ele tem poder de curar esta noite. Ele tem poder de mudar o diagnóstico esta noite. Talvez você esteja aí numa situação difícil. Talvez o diagnóstico é terrível. Olha o que aconteceu com a filha de Jairo. Ele vai buscar o Senhor para ir à casa dele. A filha está doente. E no meio do caminho a mulher com fluxo de sangue toca lá na orla das vestes do Senhor. Ele para tudo. Ele percebe que saiu virtude. E aí o caminho é longo. E quando eles chegam, falam para Jairo: por que você enfada o mestre? Sua filha já morreu. Não tem mais jeito. O que Jesus fala? Não temas, crê somente. Aleluia! Talvez você recebeu o pior diagnóstico. Talvez você esteja aí com uma sentença que só você e Deus sabe. Mas o Senhor fala para você esta noite: não temas, crê somente. Queridos, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode todas as coisas. Mas cuidado. Cuidado com os sentimentos, com as fugas que vêm através do sentimento. Às vezes, irmãos, a fuga ela vem. E aí vai para o vício, vai para a rua, vai buscar outras coisas, ao invés de buscar a Deus, ao invés de buscar aquele que tudo pode, ao invés de buscar aquele que criou o céu, a terra e o mar, aquele que está no controle de todas as coisas. Cuidado com as fugas. O sentimento de impotência vem. E como que nós vamos reagir? Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não vou para um lado do vício. Eu não vou para um lado ruim. Por que existem tantas pessoas nas ruas? Porque numa ocasião eles desistiram. Eles desistiram. Eles desistiram, mas o Senhor não desistiu deles. Talvez você esteja aqui em algum momento da sua vida, você desistiu também. Talvez você esteja aqui pensando em desistir. Tem pessoas que desistem de viver. Tem pessoas que desistem da família. Tem pessoas que desistem dos filhos, do emprego. Jesus, Ele não desiste de você. Talvez você esteja pensando em largar tudo. Mas o Senhor é contigo. O Senhor pode mudar a tua história hoje. O Senhor pode fazer o impossível acontecer hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus, Ele tem poder de entrar na tua casa hoje e mudar a tua história.
Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus é aquele que sabe como você chegou aqui. Ele pode mudar a sua história. Mas tudo depende de como você lida com as tempestades da vida. Jesus, eu não consigo. Josafá vai diante do Senhor e fala: olha, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E essa é a maior resposta que nós temos que dar. Senhor, eu não consigo mais, eu não aguento mais, está demais, está pesado para mim, mas os meus olhos estão postos em Ti. Se você colocar os seus olhos no Senhor, Jesus, Ele entra, Jesus, Ele faz, Jesus, Ele opera o milagre na sua vida, na vida da sua família. Porque o plano de Deus para você e para a sua casa é perfeito. O plano do Senhor ninguém pode frustrar, queridos. É perfeito o plano de Deus. E a palavra de Deus vai falar no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É aquele que te escolheu. É aquele que se entregou ali naquela cruz por amor de cada um de nós, em nosso lugar, para que nós tivéssemos a salvação. Quem é este? É aquele que está no meio de nós, sondando, esquadrinhando o teu coração, o teu pensamento, as tuas causas. Este é aquele que enxuga as tuas lágrimas esta noite. Este é aquele que te levanta, tira você do monturo e te levanta, e te faz uma nova criatura. Talvez você já desanimou com você mesmo, achando que não tem mais saída. Eu quero te dizer que Jesus te ama, e Ele tem um plano de salvação para você. Ele tem um plano de salvação. A porta é estreita, irmãos. Não pense que porque você serve a Deus, que você vai passar na porta larga. Não, irmãos, o caminho é estreito, e tem horas que a gente passa apertado, e tem horas que a gente passa amassado, mas a gente passa com Jesus. Talvez você esteja aí amassado, apertado, mas com Jesus você vai vencer, com Jesus você vai passar. E essa é a convicção que nós temos. E uma coisa é certa: nada te fortalece mais do que estar na presença de Deus. Você está passando pela prova? Vai orando. Está passando pela tempestade? Vai clamando. Pastora, mas eu clamo não sei quantos anos. Eu sempre conto um testemunho que nós oramos 32 anos por uma causa. Demorou 32 anos para sair, mas saiu. 32 anos. Oramos 5 anos para comprar uma casa. Fechávamos o negócio, era desfeito. Fechávamos, era desfeito. Fechávamos, era desfeito. O dono da casa mal sabia que ali seria a nossa igreja. Ele era um bandista, o dono da casa. E nós nem sabíamos. O que importava era a casa. Mal sabíamos nós que nós tínhamos que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus às vezes nos traz angústia. Marta, quando ela manda chamar Jesus, que o seu amigo estava enfermo, ele demora ali 4 dias. E quando ele chega, o que ela fala para ele? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Tem horas que nós somos assim. Jesus, se o Senhor tivesse feito naquela hora,
Não, o tempo de Deus é perfeito. É tudo para a glória do nome do Senhor. Não é para a glória do teu nome, mas é para a glória do nome do Senhor, irmãos. Quando Jesus chama Lázaro para fora, era para que todo mundo contemplasse que ali era o poder de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua causa. Talvez seja tristeza na tua alma. Talvez seja algo dentro do teu lar, na tua saúde. Mas tome posse da promessa de Deus. Tome posse que aquele que começou a boa obra em vós, Ele vai cumprir até o dia do Senhor. Ele vai cumprir. Se joga na presença de Deus. Eu queria que os músicos subissem aqui. Se jogue na presença de Deus. Nós precisamos nos jogar na presença de Deus. Mergulhar na presença de Deus. Não dá para ficar no raso, irmãos. Não dá para ficar no raso. Ontem, quando eu fiz um apelo uma vez, 21 pessoas. Irmãos, toma decisão. Toma decisão. Para de ficar no raso. Para de ficar em cima do muro. Achando que Jesus vai demorar para voltar. Não. O Senhor está às portas. Jesus está voltando. E Ele tem prazer na sua salvação. Ele tem prazer que você seja salvo. Aleluia. Queridos, Ele nos amou primeiro. E Ele tem prazer na nossa salvação.